Arcano News é um quadro de notícias, resenha e comentário de notícias aqui do seu canal Arcano Lilo, no seu canal socioeducativo de entretenimento. Arcano News de hoje, eu vou comentar com vocês, estou com essa pauta agendada aqui desde o dia 27 de abril, tá? Sobre a saída de Bolsonaro, a economia e a educação. A saída de Bolsonaro, a educação e a economia. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Arcano Lilo. Saudações a todos que estão por aí, meus amigos, meus espectadores aqui no canal Arcano Lilo. Peço a gentileza aos amigos e aos espectadores aqui do canal Arcano Lilo que compartilhem, se inscrevam, divulguem o canal, ajude o canal a crescer. São 12 anos aqui de trabalho do professor Maurílio neste canal. Você vai encontrar aí inúmeros vídeos educativos, vídeos críticos, vídeos de mensagens, vídeos de bate-papo online. Então, por favor, ajude a divulgar aí, compartilhar nessa época de pandemia. Conteúdo virtual de qualidade pode ser uma saída para a aprendizagem e também para o seu entretenimento. Ok, pessoal? Bom, vamos lá à conversa. Por que, primeiramente, esse título, A Saída de Bolsonaro? Na verdade, Bolsonaro já saiu, né? Ele não é mais presidente. O presidente operacional é o general Braga Neto, eu já tratei disso aqui em outro vídeo. Hoje ele é apenas uma rainha da Inglaterra, detém poder político limitado aí pelos militares. O poder político dele se limita mais a essa coisa de colocar nomes lá em cargos de pessoas, em cargos que efetivamente não mudam nada. Então, esse aqui é um ensaio crítico, é uma conversa com vocês. Eu estou explicando para vocês o título deste breve ensaio, que a saída de Bolsonaro são as implicações da saída de Bolsonaro para a educação e a economia. Hoje em dia, na educação, o humanismo na educação já não tem mais, eu não vejo mais esse humanismo, né? A educação é aquilo que liberta e a nossa aprisiona mais, porque a pessoa tem que estudar esses anos todos, arrumar uma profissão e nem sabe se vai ter emprego ou não. Além de tudo, ela está sempre ali arregimentada, é uma educação para arregimentar. Eu tenho 26 para 27 anos de educação aí, pública e educação particular, educação formal de jovens e adultos, né? Em todos os níveis de educação, só na educação infantil e fundamental nível 1 que eu nunca trabalhei, mas a partir de 11 anos de idade, até na faculdade, já trabalhei com vários alunos. Então veja só, essa educação hoje era boa se o professor tem uma formação filosófica, uma formação também ideológica adequada, que vai proporcionar uma impulsão social e individual aos alunos. Mas isso são exceções, tá, gente? Hoje, quando a gente forma o aluno do ponto de vista humano, do ponto de vista de convívio e tudo, isso é exceção, porque o Estado, as pessoas que organizam a educação, elas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas que o aluno saiba fazer fila, saiba calar a boca, ficar em silêncio e seguir as ordens. Então é apenas uma docilização dos corpos, conforme Foucault fala no seu livro Vigiar e Punir, né? Então a escola ela vem muito nesse viés. Falando um pouco então sobre o Gessé de Souza, sobre o poder do Bolsonaro, o Gessé de Souza ele disse que o poder do Bolsonaro ele vem de um acordo criminoso entre milicianos e evangélicos. Vejam só, milicianos e evangélicos dão sustentação ao poder do Bolsonaro. Agora, ele foi eleito nesse acordo, muitas pessoas, muitos eleitores no Brasil se abstiveram também de voto, não votaram. Todo mundo sabe, então, que o Bolsonaro não foi eleito pela maioria dos brasileiros, mas foi eleito pela maioria das pessoas que compareceram às urnas. Se é que essas urnas aí não foram fraudadas, não sabemos também. Mas, enfim, inclusive o Bolsonaro poderia já ter sido cassado e expulso do governo antes mesmo de assumir, porque está comprovado aí pelo The Intercept e outros órgãos de notícia, outros órgãos de imprensa, que houve uma influência ilegal, não permitida, houve uma influência
macabra nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, com uma formação lá da extrema-direita com Steve Bannon e a familícia aí do Bolsonaro. Então, a Justiça Eleitoral já poderia ter cassado o mandato do Mourão e do Bolsonaro, né? Não cassou porque também é subserviente, segue as ordens americanas. Nós sabemos que os Estados Unidos hoje anexou o Brasil, nós somos uma colônia americana aqui, né, um puxadinho dos Estados Unidos, e quem manda, tanto é que o presidente carrega e bate com continência a bandeira americana, né? Agora, se o Bolsonaro saindo, então como está previsto aí, pelo jeito, ele vai sofrer um impeachment, ele vai renunciar, porque a coisa vai ficar feia para ele, para a família dele. Agora o Supremo resolveu aplicar a Constituição, né? Ele já bloqueou, o Supremo bloqueou a nomeação do chefe da Polícia Federal. Isso foi um baque, um golpe mesmo no governo do Bolsonaro, assim, um golpe não no sentido pejorativo, mas um golpe assim na nuca, né? Ele achou que tinha plenos poderes e o Supremo foi lá e bloqueou. O Supremo está fazendo um retorno e uma volta, pelo menos um ensaio ao viés constitucional, né? Que é isso, que é aplicar a Constituição. O Supremo pôde bloquear essa nomeação por causa da Constituição, né? Mas o que muda, então, quando o Bolsonaro sair do governo, né? A gente espera, eu estou falando como fato consumado, que ele vai sair mesmo do governo, e a gente espera que as leis sejam cumpridas e que ele saia, porque um cara que falou tantas asneiras antes mesmo de ser eleito, ele jamais poderia ter sido candidato, né? Foi candidato porque também as elites e os americanos concordaram que essa pessoa ignóbil pudesse ser candidato. A educação hoje ela está organizada através de um documento chamado BNCC, que foi aprovado no Temer. Educação baseada no BNCC de Temer. Então, veja só, diário de classe com número de habilidades e competências, gestores mal preparados, professores também mal preparados, educação classista, no sentido de que formam-se classes mesmo de aluno e também classes sociais, né? Enquanto uma educação, alguns colégios públicos mesmo são elitizados e são direcionados apenas para uma determinada classe social, a maioria dos colégios das periferias são sucateados e são de péssima qualidade, onde recebem os filhos dos pobres. E também a educação particular também é classista, porque dá acesso ali para aquelas pessoas que possuem uma renda melhor poderem pagar colégios particulares para os seus filhos. Então a educação no Brasil ela é classista. Foi implantado um BNCC que é impossível de ser seguido, porque cada professor é um, tá? Você pode ter uma base, a gente vai partir dessa base, mas as exigências que se fazem hoje aos professores são exigências burocráticas, burocratizantes, hierarquizantes, que não funcionam. O fim, aquilo que é o fim da educação, que é o saber. E o saber exige liberdade de cátedra. Se os professores não podem ensinar com liberdade, se os professores, assim como os jornalistas, as pessoas que informam, são perseguidos, as pessoas que formam e que informam são perseguidas e são praticamente banidas deste país, né? Você fala que é professor, as pessoas te olham torto, as pessoas começam a querer interpretar que tipo de ensinamento que você transmite, que tipo de postura que é a sua, e todo mundo é especialista na educação, menos o professor, né? Tem um monte de especialistas, tem o diretor, a diretora, tem o gestor, tem o pedagogo. Então essas pedagogias ultrapassadas, que são apenas para docilização dos corpos, conforme eu citei Foucault, vou insistir, né? Onde você começa a cobrar muitos papéis dos professores. Papel que eu estou falando no sentido de formulários mesmo, né? Papelada, enche esse formulário, enche aquele outro, e o professor ainda tem que preparar a aula, prepara a prova, tem mais prova no sistema educacional hoje, tem mais avaliação do Estado, da Prefeitura, do governo, né, em função das habilidades e competências, do que propriamente o ensinamento. Quando o professor está entrando num conteúdo,
está lhe dando as suas explicações, está trazendo os alunos para um social, para um convívio amistoso e tudo. Aí vem a avaliação que nem foi elaborada pelo professor, foi elaborada pela secretaria, vem aquela avaliação para saber se o professor ensinou o conteúdo, se o aluno aprendeu o conteúdo. E os seres humanos envolvidos ali naquele processo de ensino-aprendizagem, que seres humanos, isso é o de menos, o importante é saber as habilidades e competências. Então nós tivemos uma educação classista industriária, é uma educação voltada para a indústria, né? Só que aquela indústria antiga dos bens de consumo e produção, agora nós temos uma indústria 4.0. O que significa isso? Nós estamos passando por um processo de desindustrialização do mundo. No Brasil, nós temos ainda isso um pouco atrasado, né? Porque tudo no Brasil chega depois, né? Aqui chega bem mais tarde as coisas, mas no mundo todo, e aqui também já está começando, um processo de desindustrialização. Na indústria 4.0 entra muito o rentismo, né? E a automação dos meios de produção. E com essa automação dos meios de produção, você diminui a demanda de mão de obra, ou seja, há desemprego. Se a escola, lá no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, essa escola que nós temos hoje, ela foi fundada para formar mão de obra. Agora, se não tem demanda de mão de obra, qual será a mesma função da escola? Olha, eu trabalho em escolas que elas todas são cercadas por cima com arame farpado tradicional em presídio. Isso significa que não é para entrar, pular o muro de fora para dentro e nem de dentro para fora. Então, se você olhar uma escola dessas que eu estou me referindo na rede de ensino onde eu trabalho, todas têm esse alambrado de presídio. Ao meu ver, elas estão bem parecidas com presídios mesmos. As escolas são muito mais para conter a massa jovem, para que ela não faça, como disse o próprio ministro da Educação por aí, né? Para que elas não façam por aí balbúrdia, né? Para que os jovens não se manifestem livremente nas ruas e não ameacem o patrimônio dos poderosos, né? Então a escola está tendo muito mais um papel de restringir a liberdade do que propriamente de abrir a mente e libertar o ser humano, né? Então eu acho que o Bolsonaro, dentro ou fora, isso demanda uma estrutura muito maior que está para além da mera figura ou instituição da presidência da República. Demanda uma reflexão social dos educadores, dos formadores, dos filósofos, dos sociólogos, dos professores e dos alunos e também de toda a sociedade, né, dos pais e tudo. E acho que nós no Brasil não estamos preparados ainda para fazer a reflexão deste porte que eu estou sugerindo aqui, mas nós temos que avançar nessa direção. E na economia, o que muda? Também eu acho que pouco altera. A saída de Bozo pouco alteraria a economia. Por quê? Porque nós temos uma política neoliberal instalada no mundo na questão da economia. Em alguns lugares ultraliberal, como é o caso do Brasil, né? O que significa esse ultraliberal? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo prático. Eu não acredito em céu e inferno, mas é uma questão apenas para explicar para vocês. Então o brasileiro chegou no inferno, né? E tinha lá um monte de cocô, assim, um troço de cocô, e o demônio falou para ele: brasileiro, sua punição, seu castigo eterno é devorar aquele troço de cocô ali. E o brasileiro olhou para o demônio e falou assim: não, mas esse cocôzinho pequeno, você não tem aí um cocô de dinossauro, não? Então é isso, pessoal. No mundo, nós temos uma política neoliberal. No Brasil, o brasileiro escolheu esse político aí que está na presidência da República e os seus cupichas, tipo esse Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, é como comer cocô de dinossauro, tá? O brasileiro não se contentou com a merda, não. Ele tinha que ter uma merda colossal, uma merda jurássica, uma merda do tamanho de um dinossauro para devorar, né?
Então, futuramente eu vou fazer ali no meu quadro Mensagens e Reflexões vídeos sobre os reinos inferiores e reinos superiores, para falar mais dessa questão aí de céu, de inferno e tal, mas não é esse o assunto do vídeo agora, né? Então, com a saída do Bolsonaro, a política econômica, ela está sendo ditada por Estados Unidos e parece que a China também um pouco da Rússia, né? A Índia é um país emergente. O Brasil tinha um papel protagonismo universal, protagonismo internacional, quando dos BRICS, né? Na época do presidente Lula e até um pouco da presidência da Dilma. Mas os BRICS foram extintos, a nova geopolítica mundial redividiu o planeta entre Estados Unidos, Rússia e China, praticamente. Essas três potências aí pegaram cada uma a sua fatia, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista econômico. E agora eles estão lá tentando entrar no entendimento, se degladiando aí por debaixo dos panos, através de guerra híbrida, na qual nós estamos imersos. Então a saída de Bolsonaro, em termos econômicos, acho que muda pouco, já como eu disse, nós somos um puxadinho americano, quem dita as normas aqui são os americanos. Agora, usaram a pandemia também para mexer na economia. Caminhar o mundo deve em direção à cooperação, cooperativismo e universalismo, é o que eu penso. Mas nós estamos aí dentro de uma economia onde vai ser injetado vários bilhões, trilhões de dólares para resgatar esta economia falida do capitalismo que deveria desaparecer. Então, enquanto houver capitalismo, o capitalismo também é uma entidade muito maior que o Bozo, né? Independe do Bozo, o capitalismo. Então, nós temos que combater o capitalismo até a extinção, pessoal, como disse o Carlos Drummond de Andrade, né? Eu me comprometo a destruir o capitalismo, enquanto poeta, me comprometo a destruir o capitalismo, assim como o capitalismo destrói um verme, uma floresta, uma jazida, né? Agora, ou nós vamos caminhar o mundo em termos econômicos e políticos para cooperativismo e universalismo, ou nós teremos guerra e destruição. Isso não é um desejo do professor Maurílio, eu desejo o universalismo, eu desejo o amor, a paz e tudo mais. Mas provavelmente, se a gente não olhar para o amor e abraçarmos o amor como gerador da humanidade, nós vamos cair em guerra e destruição, né? Na política, com a saída do Bolsonaro, nós já vivemos hoje um Estado militar, né? Agora nós estamos passando pela militarização do Estado. Então, Estado militar ou militarização do Estado? Porque todos os cargos principais da presidência da República, aqueles cargos comissionados que a gente chama, cargos de confiança, o presidente atual colocou militares e ex-militares. Então essa política representativa que nós temos é uma política podre. Os lobbies de grandes empresas que comandam essas políticas. Eu já falei sobre corporativismo. O corporativismo, ou corporocracia, é o verdadeiro poder no mundo hoje que manda em todos os políticos. A corporocracia, o governo das grandes corporações mundiais, né? Pode pesquisar esse termo, corporocracia, você vai achar várias coisas, e aí no canal também já tem vídeo que eu falo disso. Então ele saindo, o Bolsonaro saindo da presidência, pode mudar pouco sim na política, porque aí tira de lado esse partido e a extrema-direita que está no poder hoje, está se dividindo. Mas nós precisamos, atenção, ouvintes, espectadores do canal Arcano Lilo, nós precisamos banir essa extrema-direita. A extrema-direita ela é fascista, ela é nazista, ela é escravocrata, é a representação das elites do que há de pior no Brasil e no mundo, né? Hoje ela é liderada por Steve Bannon, por Trump, por Bozo no Brasil, e isso nós temos que banir da política e do mundo. Com a saída dele, talvez, pelo menos, nós tenhamos um pouco de alívio no quesito política partidária
de extrema direita no Brasil, né? Nós sabemos que a política representativa é podre, formada por lobbies, já falei isso. Agora, uma coisa que me chama muita atenção na política, principalmente nessa questão da pandemia, hoje nós estamos tornando cidades e estados independentes. É isso? Eu estou deixando uma pergunta aqui no ar, se você ouviu toda essa conversa, talvez você possa me responder como espectador, até como político ou como autoridade aí. Cidades e estados independentes, porque cada cidade tem seu decreto baseado no decreto do estado, e o decreto do estado está, parece que acima ou no mesmo patamar, o nível do decreto federal. O Supremo Tribunal Federal já declarou que, em termos de circulação, de limitar ou liberar circulação de pessoas, os estados e municípios são corresponsáveis, assim como o governo federal. Eu acho justo, né? Porque quem organiza o trânsito, quem organiza as leis de postura, de circulação e trânsito no município é o próprio município, é a cidade. É a cidade que tem que saber disso, né? É o município que tem que saber se é seguro circular ou não de acordo com essa pandemia. Mas aí entram disputas de poder do rei do condado, do rei do estado, do regente militar no poder central, é isso? Há disputas de poder do rei do condado, do rei do estado e do regente no poder central hoje no Brasil? Então, quando o Bolsonaro sair, essa é a minha pergunta que eu vou deixar no ar, o Bolsonaro saindo do poder e acabando essa pandemia, os governos municipais e estaduais liberarão novamente a liberdade das pessoas? Olha que interessante esse pleonasmo. Os governos liberarão a liberdade das pessoas após a pandemia? Essa é a minha pergunta. E outra coisa também, eu sei que existe a pandemia, nós sabemos do risco, é muito perigoso e tudo. Agora, eu espero sinceramente que em 90 dias eles venham a liberar, se for liberar mesmo a partir do dia 20 de junho, é uma hipótese, é apenas uma tese aqui do canal Arcano Lilo, do seu Arcano News. Se em 90 dias eles começam a liberar a pandemia, independente de número de casos, independente do que está acontecendo, será que essa pandemia realmente não foi um teste para nos enclausurar e mudar nossos hábitos em relação ao poder? E aí nós estamos realmente vivendo uma mudança de regime mundial? Pessoal, essas foram as considerações aqui do Arcano News, um quadro de notícias, resenha e comentário de notícias de seu canal Arcano Lilo, um canal socioeducativo de entretenimento. Eu sei que falei muito rápido, falei muitas coisas, espero que vocês possam assimilar. Se for necessário, escute novamente este vídeo áudio, compartilhe, inscreva-se, contribua para o canal Arcano Lilo, o seu canal socioeducativo de entretenimento. Contribua para que ele cresça e possa levar mais informações a mais pessoas e a você mesmo. Meu forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.